O estresse é um elemento presente na vida diária de todas as pessoas, que pode ajudar o indivíduo a se livrar de um perigo de forma repentina, mas que, na maioria das vezes, traz sérios prejuízos para a saúde. Como você se sente ao ter de lidar com o estresse? Você se sente angustiado, sufocado, ou você acredita que não sofre com estresse, é uma pessoa tranquila que sabe lidar calmamente com as tensões diárias? Quero te dizer que, quer você se sinta oprimido pelo estresse, quer você não se sinta estressado porque sabe lidar muito bem com as pressões do dia a dia, eu quero que você saiba que existe um recurso prático e acessível a todos que pode aliviar o peso do estresse, caso você esteja estressado, mas que também pode tornar a sua vida muito melhor, caso você seja uma pessoa que não sofre com este problema. E que recurso é esse? É o contato com a natureza. Talvez você se pergunte: isso não é possível. Não dá para acreditar que algo tão simples pode proporcionar todos esses benefícios. Além disso, o que seria exatamente esse contato com a natureza? E quanto àquelas pessoas que precisam passar a maior parte do dia dentro de ambientes fechados, como é que elas vão conseguir aliviar o estresse através da natureza? Quero te dizer que é possível sim ter contato com a natureza, mesmo que você precise passar a maior parte do dia dentro de ambientes fechados. Eu vou te mostrar como. Vou te explicar também o que é exatamente esse contato com a natureza e apresentar dados científicos que comprovam os benefícios dessa prática. É algo impressionante, eu fico tão empolgada, fico maravilhada com esse tema e acredito que você vai se empolgar também. Mas primeiro é preciso que você entenda o que é o contato com a natureza. Contato com a natureza significa toda e qualquer exposição a elementos do mundo natural. Pode ser a exposição ao ar livre, quando você está assim em um ambiente aberto, em um espaço verde, mas também essa exposição à natureza pode se dar mesmo dentro de um ambiente fechado, através da visualização, através de uma janela, do céu, das nuvens, passarinhos, qualquer elemento da natureza. E tem mais, esse contato ele também pode se dar de maneira indireta, através da escuta de sons, visualização de imagens, vídeos com cenas da natureza. Sabe, desde criança eu sempre gostei muito de estar em ambiente natural. Fazer trilhas, passeios em bosques, parques sempre foram minha paixão. E essa paixão foi aumentando a cada ano ao ponto que eu decidi estudar, pesquisar sobre os benefícios do contato com a natureza para a saúde. E eu descobri coisas incríveis que vou compartilhar com você. Vou apresentar aqui alguns dados científicos impressionantes que encontrei durante meus estudos. E vou lhe mostrar também dicas muito práticas para o seu dia a dia de como utilizar o contato com a natureza para prevenir o estresse, a ansiedade e a depressão. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é estresse? Essa palavra estresse está presente no vocabulário da maioria das pessoas, não é mesmo? É muito comum dizer, eu estou muito estressado, ou quem sabe, fulano vive me estressando. Mas, embora as pessoas associem a questão do estresse a um estado de forte tensão emocional que causa incômodo e desconforto, é importante que você saiba que mesmo aquelas pessoas aparentemente calmas, elas podem estar vivendo um estado de estresse. Como assim, estado de estresse? Isso mesmo, o estresse é um estado provocado por uma reação do corpo, é uma reação orquestrada que envolve o corpo inteiro, quando ele fica em estado de alerta e se prepara para enfrentar algo que é considerado perigoso,
nocivo, algo que é uma ameaça. Então, por que é que se diz que o cortisol e a adrenalina são hormônios do estresse? É porque durante o estado de estresse, o nível de cortisol e adrenalina aumenta muito, fica muito mais elevado do que no nosso dia a dia, em condições normais. E esse aumento do cortisol e da adrenalina durante o estado de estresse, um estresse crônico, ele causa vários problemas. Por exemplo, a adrenalina, quando está elevada, ela pode também fazer com que o indivíduo fique com a pressão arterial muito elevada. O cortisol, por sua vez, quando está muito aumentado, ele diminui a resposta do sistema imunológico e assim o indivíduo ele fica mais suscetível a infecções, ao ataque de vírus e bactérias. Portanto, é fundamental encontrar meios de controlar, de reduzir o nível de estresse. E existem duas maneiras principais. Uma delas é evitar tudo aquilo que nos causa estresse, ou seja, os agentes estressores. É claro que isso nem sempre é possível. O ambiente ao nosso redor está sim repleto de estressores, não é mesmo? Um deles é a poluição. Todas as formas de poluição causam grande agressão ao nosso corpo. Elas são agentes estressores. Existem várias técnicas, vários recursos para controle do estresse. As técnicas de relaxamento, por exemplo, existem recursos também como a arte-terapia, a musicoterapia. São vários os recursos. Mas agora eu vou falar para você de um recurso poderoso, que é o contato com a natureza. E várias pesquisas desenvolvidas em diversas partes do mundo, com pessoas de todas as faixas etárias, de todas as condições financeiras, estudantes, trabalhadores, desempregados, aposentados, todas essas pessoas foram grandemente beneficiadas pelo contato com a natureza. Esse contato com a natureza reduziu não apenas o nível de estresse, como preveniu também problemas mais sérios, como a ansiedade e a depressão. Conheça agora algumas dessas pesquisas. Uma delas, desenvolvida pela doutora Nancy Wells, da Universidade de Cornell, em Nova York, mostrou que as crianças que têm maior convívio com a natureza apresentam menor angústia psicológica diante de eventos estressantes. Esse efeito também é observado em adultos, jovens, idosos, residentes de áreas urbanas, mas que têm espaços verdes, áreas verdes ao redor de suas moradias. Nesse grupo, o nível de estresse é menor, bem como a incidência de ansiedade e depressão. Tem uma pesquisa que eu acho fantástica. Olha só que interessante. Foi avaliado o nível de estresse de pacientes que estão numa sala de espera de um consultório para realização de exames. Você já deve ter ido a uma sala de consultório, né? E não é um lugar assim muito agradável ficar ali esperando, e muitas vezes a pessoa está assim com uma expectativa grande, né, sobre aquele exame, se vai dar um resultado ruim e tal. Então já se sabe que pessoas que estão ali numa sala de espera de um consultório de exames, elas têm um nível de estresse um pouquinho elevado. Então, eles avaliaram dois grupos. Um ficava esperando numa sala que só continha ali os móveis e tal, e outro grupo estava esperando numa outra sala onde havia várias plantas na área. Então, foi avaliado o nível de estresse desses dois grupos. E o que a pesquisa demonstrou? Que aquelas pessoas que estavam aguardando ali na sala de espera, onde havia plantas, elas tiveram uma grande redução do seu nível de estresse. O estresse no grupo que estava esperando junto com plantas foi muito menor do que o estresse das pessoas que estavam numa sala sem presença de nenhum elemento da natureza. Portanto, a ciência tem comprovado e eu mesma tenho experimentado os benefícios do contato com a natureza para a redução do nível de estresse e promover a saúde de um modo geral. E agora eu quero te apresentar dicas poderosas
de como você desfrutar da natureza e obter esses benefícios para diminuir o nível de estresse e promover sua saúde e até mesmo prevenir problemas mais sérios como a ansiedade e a depressão. Está pronto? Então vamos lá! E a primeira dica poderosa é: procure se conectar com a natureza no lugar onde você se encontra. Esse é o melhor local para se começar. Não espere pela oportunidade de ir a uma praia, bosque ou lago. Comece agora mesmo, aí onde você está. Olhe ao seu redor. Procure encontrar elementos da natureza no mundo à sua volta. Plantas, flores, folhas, ouça os sons da natureza, ouça o canto das aves. Sintonize os seus ouvidos para ouvir estes sons maravilhosos. Preste atenção no céu, nas nuvens. No começo, tudo isso pode lhe parecer um pouco estranho, mas eu lhe garanto que em pouco tempo você vai se acostumar e vai se surpreender com o que o mundo natural tem a lhe revelar. Em segundo lugar, procure também se conectar com a natureza enquanto se desloca de uma parte para outra, ao ir para seu local de trabalho, de estudo, para resolver os seus negócios. Preste atenção nas plantinhas que nascem no canto do muro, ouça os sons da natureza, as pedrinhas que você encontra pelo caminho. Desfrute de tudo isso, ao invés de ir pensando nos problemas e nas coisas que você tem por resolver naquele dia. A terceira dica poderosa é: faça visitas regulares a espaços verdes, como parques, praias, bosques. Reserve um tempo para ir pelo menos uma vez na semana a um lugar desses e você verá que poderoso efeito relaxante esses espaços verdes oferecem para você. Quarta dica poderosa: traga a natureza para dentro de casa. Cultive plantas, adote animais, coloque na parede quadros com cenas da natureza. E, por fim, ao deitar na cama para dormir, feche seus olhos e procure trazer à memória cenas da natureza que você já contemplou. Rever imagens mentais da natureza ajuda a aliviar as tensões que foram acumuladas ao longo daquele dia. Experimente também fazer isso em momentos de grande dificuldade e quando você se sentir oprimido pelo estresse. E então, gostou das nossas dicas? Todas essas dicas que eu passei para você, eu mesma tenho experimentado em minha própria vida e os resultados têm sido fantásticos. Agora chegou o momento de partir para a ação. Não fique aí parado, não arrume desculpas. Comece logo a tomar boas doses de natureza, agora mesmo. E se organize para que durante o dia o contato com a natureza seja uma realidade na sua vida. Garanto que você não vai se decepcionar com os resultados. Mas apesar de todas essas evidências, apesar de muitas pessoas já terem experimentado esses benefícios na sua própria vida, tem gente que acaba ainda ficando resistente, dizendo: não, eu não acredito assim que a natureza pode trazer todos esses benefícios. Certa ocasião eu estava conversando com uma amiga e ela começou até a colocar dificuldades quando eu falei dessa importância do contato com a natureza. Ela disse: Delaney, mas para quem vive na cidade grande, na zona urbana, isso não é possível. Uma pessoa que vive lá num sítio, aí tudo bem, é um privilegiado, mas veja só quanta poluição na cidade, o lixo que as pessoas descartam de modo irregular. E a gente olha assim para cima, olha para o céu e é tanto prédio. É muito deprimente olhar para esse ambiente. Como é que eu vou encontrar natureza? E eu fiquei pensando,
Como é que eu vou ajudar a esta pessoa, né? Eu falei alguma coisa ali para ela, mas vi que ela não ficou assim muito convencida, então eu passei a analisar mais com carinho essa situação, né? E fiquei assim decidida a ajudar esse tipo de pessoa que, como a minha amiga, começa a colocar muitas desculpas, vê muitos obstáculos para praticar essa terapia da natureza, mesmo convivendo num ambiente urbano, mesmo tendo que passar boa parte do tempo em ambientes fechados. Foi então que eu lembrei de alguém muito sábia, uma pessoa muito sábia que viveu já há algum tempo, e essa pessoa, ela passou por uma situação de grande estresse, uma situação assim limite, uma situação extrema. E ela deixou uma lição para nós, de que através do contato com a natureza, a vida de uma pessoa, não importa o que ela está enfrentando, seja uma perseguição, um problema financeiro, estresse, ansiedade, depressão, conflitos familiares, perdas, medo do futuro, instabilidade ali na sociedade, mesmo diante de uma guerra, você pode estar em paz, você pode beneficiar a sua saúde, prevenir problemas como a ansiedade e a depressão, se você tomar boas doses da natureza. Quer saber quem é essa pessoa? É uma jovem, ela nos ensinou isso no ano de 1944. Eu estou falando de Anne Frank. Conhecem Anne Frank? Você já leu o Diário de Anne Frank? Se você não conhece ou não lembra muito bem da história de Anne Frank, ela foi uma jovem judia que, juntamente com sua família, teve que ficar escondida por cerca de 2 anos durante o período da Segunda Guerra Mundial, temendo que fossem apanhados pelos nazistas, o que infelizmente acabou acontecendo. Mas durante esse período que Anne Frank ficou escondida com sua família, num espaço assim bem reduzido, lá num cômodo do prédio onde o seu pai trabalhava, eles tiveram que dividir espaço ainda com outras famílias de judeus. Anne Frank estava submetida a muitas pressões. O medo dos nazistas invadirem aquele local, usarem de violência contra eles e levarem-nos para campos de concentração era um estímulo estressante muito forte com o qual eles tinham que conviver diariamente. E eles dependiam da ajuda de amigos para levar suprimentos, recolher o lixo. E para não deixar nenhuma suspeita, eles nem chegavam próximos à janela. Tinham que ficar ali restritos, sem nem direito a olhar pela janela para ver o ambiente, se conectar um pouco com o mundo exterior. Mas o que eu acho impressionante é que Anne Frank, ainda tão jovem, ela foi para esse local do esconderijo com apenas 13 anos. E lá ela ficou até os 15 anos. Então aquela menina tão jovem ainda, ela nos deu uma lição muito importante. Ela nos mostrou como é que a gente pode se conectar com a natureza e extrair dali grandes benefícios, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis. Então você pode perguntar, ora, mas que negócio é esse? Como é que Anne Frank podia ter contato com a natureza se ela tinha que viver escondida, não podia nem chegar ali na janela? É que Anne Frank encontrou um lugarzinho lá no último pavimento onde ela podia ficar de pé no chão e olhar para cima, para o teto, porque lá no teto havia uma janelinha por onde ela podia observar o céu azul, as nuvens, e ela descreve em seu diário um galho de castanheira que dava para ver nessa janelinha que tinha lá no teto, lá embaixo, assim, olhando para cima, e ela descreve assim de uma forma poética, muito interessante, as gotinhas de chuva balançando ali nas folhas daquele castanheiro e as gaivotas chegando e saindo. E eu acho isso fantástico, muito impressionante. Eu quero compartilhar com você algumas palavras que ela escreveu no seu diário no dia 23 de fevereiro de 1944. Vejam que interessante. O melhor remédio para os que sentem medo ou solidão ou infelicidade é estar em contato com a natureza. Só então a gente sabe que tudo está como deve estar e que Deus nos quer ver felizes na beleza simples da natureza. Enquanto isto existir, e certamente existirá, sei que há de haver consolação para todas as tristezas, sejam quais forem as circunstâncias. Vejam que palavras poderosas.
Elas foram ditas por alguém que tinha seus sonhos todos indo por água abaixo, que estava vivendo sob medo, sob estresse, estava vivendo uma situação de guerra, mas encontrou uma maneira de promover a sua saúde e a de seus familiares também, através de um recurso tão importante como o contato com a natureza. E ela finaliza as palavras do diário nesse dia dizendo: eu acredito firmemente que a natureza traz alívio a todas as aflições. Então, eu convido você a fazer como Anne Frank. Tome diariamente boas doses de natureza. Proteja a sua saúde e viva melhor. Viva mais leve.